com vocês aqui, a presença de vocês para a nossa aula de hoje. Como o professor falou, hoje vamos fazer um resumo, né? Deixa eu só esse barulho aqui passar aqui ao lado aqui. Vamos fazer um resumo, né? Daquilo que nós estudamos. Claro que não vamos pegar todos os conteúdos, praticamente tudo que foi dado, não é? Foi bastante coisa. É tanto que faltou alguns alunos hoje aqui para assistir, né, a essa aula aqui. Então, vamos, pelo menos aqui, o resumo do básico, né? Foi passado para nós aqui, tá bom? Fabiana já está com a sanfona pronta, né? Para tirar nossas dúvidas aqui, algumas melodias, né? Então, vamos lá, né? E é importante a presença de vocês aqui para esse resumo, porque isso vai fixar mais aí na mente de vocês tudo aquilo que já estudamos, né? E o que nós vamos aprender hoje aqui, né? Vamos voltar um pouquinho que aprendemos e vamos ver algumas coisinhas a mais, certo? Mas sem fugir daquilo que já estudamos, tá bom? Alguns detalhezinhos que às vezes a gente deixa passar, tá certo? Então vamos lá, né? Wesley, por favor, quiser passar para a próxima. Ok, pauta pentagrama, né? Olha aí, já começou já, Fabiana aí. Falou em pauta pentagrama. Então, pauta ou pentagrama, certo? É a mesma coisa, certo? Então, o que seria pauta ou pentagrama? Pautas ou pentagramas são um conjunto de 5 linhas e 4 espaços. As pautas e pentagramas nem sempre foi dessa forma, né? Antigamente, muitos anos atrás, ela sofreu muitas mudanças. Até então, ela não era 5 linhas, como nós estamos vendo hoje no padrão, né? Mas sim 10. Era chamado decagrama. Então, havia uma dificuldade começou a ser uma dificuldade de leitura, né? Quando começou a escrita musical, né? E essa dificuldade fez com que houvesse uma necessidade aí de redução, de reduzir essas linhas, né? Para apenas 5. Apesar que ficou poucas linhas se for relacionado à quantidade de notas, né? Mas aí houve uma solução para isso, foi acrescentar as linhas suplementares, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então nós temos aí as linhas, o pentagrama, sempre contado de baixo para cima, nunca de cima para baixo, certo? Igual as cordas de violão, o corda de violão é contado de baixo para cima, então do mesmo jeito o pentagrama. Então nós temos aí a primeira linha, a primeira e segunda linha, a terceira linha, a quarta linha e a quinta linha, certo? Aí nós temos o primeiro espaço, o segundo espaço, terceiro espaço e o quarto espaço. O objetivo do pentagrama, na verdade, ele é servir como um guia, né? Por exemplo, quando a gente vai na escola estudar, com certeza alguns já terminaram aqui, outros estão estudando ainda, né? Então, o caderno, por exemplo, o caderno tem linhas, né? Então, o objetivo daquelas linhas ali é servir como um guia, né? Escrever por cima, escrever entre as linhas, sobre as linhas, né? E ele vai nos guiar ali na nossa escrita. Não é diferente da partitura, não é diferente da música também, certo? Então, da mesma forma que existe o caderno escolar, né, da escola secular, por exemplo, existe também o nosso caderno também, caderno de partitura, né? Existe a partitura, e a partitura é composta justamente pelo pentagrama, né? Eu tiro o pentagrama, não tenho onde escrever mais nada. Então, nós precisamos, a necessidade, é o básico, não podemos nem dizer o básico, né? O principal sinal, ou figura, né? Código da parte da música é as linhas do pentagrama. É aí que nós vamos escrever as notas musicais, é aí vamos escrever os acidentes, né? É aí onde vamos escrever as figuras, as formas de compasso, as dinâmicas, né? Sob ela, né? Sobre as notas, e tudo aí que é feito aí, certo? Aí tem aí tem uma notazinha importante aí, que já falei já, né? Conta-se as linhas de baixo para cima, de forma que na leitura, quanto mais em cima a nota é grafada, mais agudo é o som, e quanto mais embaixo a nota é grafada, mais grave é o som. Aí nós estamos se referindo à altura, né? Grave, médio e agudo.
As linhas, ela tem uma importância muito grande também, porque ela é quem vai diferenciar aí uma nota da outra também, né? Por exemplo, uma figura musical, quando ela está na terceira linha, ela vai identificar. Ela está na terceira linha, no espaço. Então, por isso que é importante também ela definir a diferença de uma nota para outra. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha aí e comentar alguma coisa, viu? Os professores também aí, tá certo? Pode ficar à vontade. Wesley, pode passar, Wesley, por favor. Bom, no pentagrama, como eu falei para vocês, são colocadas as notas musicais, né? Então, nós temos aí as notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Eu completei no oitava, né? Baixava até o Si mesmo, né? E aí, é o pentagrama que vai aí nos mostrar, né? Graficamente, pela figura, né? E nos ajudar aí a identificar e a escrever as notas musicais, ok? Pode passar. Outra coisa que a gente tem mencionado lá, no pentagrama também vai nos ajudar também a identificar de forma escrita, né, visual, a de altura, né, que eu falei para vocês. Nós, por exemplo, aí nós podemos observar na primeira nota, né, que ela está no primeiro espaço, e a segunda nota ela está na quarta linha. Então podemos perceber aí, tem até uma pergunta, né, qual das duas seria mais aguda, né? Então, se referir na altura, vamos identificar que seria a segunda, né? Ela está mais numa posição mais elevada. Então, se a nota está na posição mais elevada, identificamos aí como uma nota mais aguda. Pode passar. O contrário, da mesma forma, né? Então, nós temos a primeira nota lá em cima, na quinta linha, a segunda nota mais embaixo. Isso quer dizer que a primeira nota é mais aguda e a segunda nota, por ser grafada mais um pouquinho abaixo, né? No caso aí na terceira linha, ela se torna aí a nota mais grave, né? No caso, essa da terceira linha, ok? Vou passar. Pronto. Como eu falei para vocês, as linhas eram 10, né? Foram retiradas. Isso não quer dizer que essas linhas deixou de existir. Ela existe, mas só vai aparecer quando há uma necessidade dessas notas aparecerem, né? Então, por exemplo, nós temos as linhas suplementares, são aquelas linhas que são colocadas acima do pentagrama, tanto em cima como embaixo. Quando ela coloca na escrita, a nota ela é escrita e exige essa linha, porque já passou do limite das 5 linhas do pentagrama, então ela vai exigir mais linhas. Por que exigir mais linhas? Porque ela precisa diferenciar uma da outra. E as notas, geralmente, tem uma nota linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço. Quando as linhas elas ultrapassam o pentagrama, nós chamamos de linhas suplementares superiores, porque está acima do pentagrama, ou acima da pauta, né? Quando elas estão abaixo do pentagrama, nós dizemos que elas são chamadas de linhas suplementares inferiores, porque estão abaixo do pentagrama. Nós temos um exemplo aí, por exemplo, a nota Sol, né? Vamos começar a parte de cima, né? Nós temos a nota Sol, que ela se encontra no espaço suplementar, certo? Além das linhas, gente, também tem os espaços também, ok? Os espaços, do mesmo jeito, espaço suplementar superior, porque está em cima do pentagrama, e espaço suplementar inferior, porque está abaixo do pentagrama. Então, nós temos o Sol, o Lá, o Si. Se vocês observarem bem, a linha que corta, que passa sobre o Lá, você vê que é a mesma altura que está abaixo do Si, é a mesma altura que está abaixo do Dó, certo? A primeira linha. Você vê que é a mesma linha. Se você observar, se você colocar uma régua, é a primeira linha, certo? E é mais aí as notas vai surgindo, vai ficando mais agudas. As notas vão ficando mais agudas. No que vai ficando mais aguda, as notas vão subindo como se fosse um degrauzinho. Linha, espaço, linha, espaço. Então nós temos aí o Sol, o primeiro espaço, o Lá, o Si, o Dó, o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e o Si. A última nota aí, no caso, quer dizer que é a última nota? Não, pode surgir mais, certo? Por exemplo, um trompetista chamado Arturo Sandoval, um cubano, que hoje mora nos Estados Unidos lá, ele é conhecido muito pelos seus super agudos, né? Ele consegue tirar esse Si 3 oitavas acima, né? Então, ele tem esse Si aí, vai dar um outro Si uma oitava acima, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e vai dar um outro Si depois, certo?
Vai ficar igual um apito, né? Mas o que é que faz? Vai acabar as notas? Não, vai surgindo, as notas vão surgindo, certo? Claro que, se vocês vão perceber, que enquanto vai surgindo mais linhas, vai ficando mais difícil a leitura, certo? Assim, é fácil, tá o nome das notas embaixo, né? São poucas notas, as notas estão na sequência, né? Estão sequenciadas, mas se por acaso, se por exemplo, vamos lá, as notas vêm misturadas, tipo, não sei se vocês já viram esse tipo de figura, geralmente eles tocam muito jazz, né? No caso do Artilho São Naval, e essas notas têm muitos superagudos, e a todo tempo ele fica lá em cima, né? Fazendo improviso. E aí, as divisões que eles tocam lá é semifusa, aliás, é fusa, semicochê, né? Tecina, que alta, muitas que altas, muito compasso complicado. E aí fica, você for olhar assim, é difícil ler, fazer a leitura, né? São notas superagudas aí. Então, a gente ajuda, né? Existem outras formas de ajudar, por exemplo, colocar até acho que foi até Fabiano que comentou semana passada, né? A gente pode colocar uma clave de sol com oitava abaixo para descer, apesar que vamos tocar a altura que está tocando lá, mas ao mesmo tempo a leitura vai ser outra, vai ficar mais facilitada. José levantou a mão e pode comentar, José, por gentileza. É só para entrar no debate, Erlon, e parabenizando já pelo início aí da explanação, eu acho que Ok. até das coisas também que pode ajudar nessa questão de oitava acima ou oitava abaixo é justamente aquele pontilhado, né? Que você faz pontilha o trecho, integra Isso, oitava acima, você faz o pontilhamento e coloca a expressão oitava acima ou oitava abaixo, né? isso, Até pela questão gráfica da escrita, para não ficar tão fora do contexto da própria pauta, né? exato. É um recurso, né? A teoria musical é cheia de recursos para ajudar a gente, né? Para quem está lendo, né? Existem várias coisas aí que nos ajudam, né? É da mesma forma uma língua portuguesa também, né? Existem as regras, existe a, a, a teoria lá, né? Porque isso aqui, porque recebe acento, porque não recebe acento. Então, essa teoria nos ajuda a ter um conhecimento melhor. Da mesma forma, a música, né? Então, elas estão aí para facilitar a leitura, certo? Para facilitar a leitura. Então, muitos são atalhos, né? Que nos ajuda aí a identificar as notas aí. Da mesma forma acontece com as notas baixas aí também, né? As notas mais graves aí, né? Começando do Ré, a primeira nota aí, descendo, né? Indo de forma descendente, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, né? Também. Aí, no caso aí, usa-se a oitava acima, o oitozinho, né? Pontilhadozinho, para tocar acima, né? Aí vai depender do músico, como o escritor fez lá, o copista, né? Fez a partitura, como é que o músico quer que toque, né? E o próprio músico também pode fazer isso, tem essa liberdade de fazer também, né? Para facilitar, ok? E aí embaixo, nós temos aí a sequência, né, das notas musicais, do Dó, as duas oitavas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, mostrando aí como ela está na sequência aí no pentagrama, né? Como ela está na sequência do pentagrama. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre os nomes das notas aí, e a gente vai entender mais um pouquinho sobre essas figuras aí no pentagrama com seus nomes, ok? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? A gente pode passar para o próximo slide. Pode ficar à vontade, tá bom? Bom, falando sobre as notas musicais, a nota musicais, ela houve também algumas mudanças também, né? Vamos dizer assim. As notas musicais, ela foi tirada do hino, né? Hino a São João, do italiano, né? Em latim, Ut Quent Lax, Sonare Fibre, Mira Gestori, Famulto Ori, Salve Polute, Ó Salve, Salve Reatum, Ó Santo Ioannis, né? E aí foi tirada as primeiras sílabas, né? Foi tirada as primeiras sílabas aí, depois houve mudança com Guido d'Arezzo, aliás, Guido d'Arezzo tirou as primeiras sílabas, depois Padre Pedro Doni, ele aproveitou a primeira sílaba do seu sobrenome, Doni, e aí substituiu Ut pela sílaba Dó, né? Colocou Dó, para facilitar a leitura, né? Fica Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ficou mais fácil. E as notas musicais, ela veio surgir para justamente facilitar a leitura, né?
Por quê? Porque até então a música os músicos tocavam decorado, né? Eles decoravam as partituras. Então havia uma necessidade de decorar as partituras. Então imagine só você tocar para os reis lá, né? Na época lá, e de repente você cria uma música lá bem bonita e tal, e aí a necessidade do rei toca aquela música de novo, o cara esquece, né? Já tem esquecido a música já. E aí houve a necessidade dessa escrita, né? Do registro, né? A escrita a nota musical nada mais é do que um registro daquilo que foi criado, né? Houve a necessidade de criar aquilo ali. Ok, Fabiano? Pode comentar aí. Deixa eu comentar alguma coisa. Fabiano, pode ficar à vontade. Não sei se o microfone está desligado aí. Eu acho que está sem som o microfone. Está conectado, mas não está captando o áudio. Eu achei que está tentando falar aí. Alô, estão me escutando agora? Agora sim, pode ficar à vontade, Fabiano. Que é o seguinte, você disse que antigamente a partitura era escrita para lembrarem das músicas, mas ela foi escrita pela questão do canto, primeiro para o canto, ou já foi escrita para ser tocada por algum instrumento? Não, veja só. Uma coisa leva a outra, né? A partitura primariamente, né? Primariamente, houve a necessidade da escrita, né? Para que aquilo que fosse escrito fosse registrado. Claro que isso depois aí foi a sequência, né? Foi a consequência, foi o resultado, a coisa foi levando uma coisa a outra, né? E aí foi colocado realmente para os cantos, né? Agora imagine só, você hoje tem uma partitura. Eu encontrei uma partitura na época que eu fui dar uma aula sobre a Grécia, uma partitura com mais de 2.500 anos, né? 2.500 anos. Claro que não dava para identificar mais ou menos ali como era tocado, mas ali era uma partitura para eles, né? Era um registro para eles. Claro que não era dessa forma que nós vemos hoje, né? Houve uma evolução na partitura. Mas ela foi escrita para um instrumento, né? Tocar Sim, para sim, sim, instrumento, sim. né? Porque, Sim, se eu não me engano, eu não sei quem tinha me falado que ela primeiro foi criada pela questão do canto gregoriano, para gregoriano. situar os cantores na forma de cantar, né? Isso. Porque houve a necessidade de padronização, né? Houve uma necessidade de você colocar ali, vamos fazer assim, né? Vai ajudar, né? E acabou se padronizando de uma certa forma. Mas a instrumentação foi importante, né? Claro que a voz ela vem primeiro do que o instrumento, né? É tanto que alguns eruditos musicais aí, eruditos aí, escritores aí em relação à música, né? Escreve muito livro aí. Ele vem dizer que a música ela surgiu de um grito, né? Pela pessoa escutar o seu som numa caverna, né? E ecoou o eco ali do seu grito, né? Então, primeiro vem o som, depois vem a escrita, do mesmo jeito. Quando o bebê nasce, né? Quando o bebê nasce, a primeira coisa que o ser humano aprende é chorar, é gritar, é falar, depois vem a escrita, né? Mas a partitura foi uma invenção assim extraordinária, né? Para o músico, principalmente para o músico, né? Porque você pode usar ali para vários instrumentos, uma partitura tocar para vários instrumentos, não só para aquele instrumento ali, não só para aquela pessoa, mas ser compartilhado para os outros músicos também. Ok, Jota? Pode comentar aí. Falar uma coisa? Não, e até só entrar na questão assim, porque o próprio instrumento ele já é uma extensão para a reprodução da voz humana, né? Isso, exatamente. Justamente cada instrumento tem a sua particularidade em termos de tonalidade, em termos de tessitura, que é justamente para representar e trazer um acompanhamento à voz, a afinação da própria voz. Nada teria de vantagem se o instrumento tocasse com afinações que não existissem na voz humana, ou que a voz humana não pudesse acompanhar. Mas, como o Erlon falou, primeiro veio a voz, depois a questão dos instrumentos. Tanto é que após a criação da partitura e após o desenvolvimento, propiciou os próprios instrumentos, né? Se você visualizar instrumentos como saxofone, de 100 anos atrás, 200 anos atrás, o quanto ele evoluiu juntamente com o estudo da partitura, é fantástico. O próprio teclado, outros instrumentos que vieram após esse processo, é uma contribuição histórica importantíssima, né? Exatamente.
Isso mesmo. É tanto que alguns instrumentos foram criados para imitar o som da voz, né? Para tentar imitar o som da voz humana, né? Claro que cada um ficou com um timbre ali, um timbre diferente, mas se você perceber, alguns instrumentos, tem muitos instrumentos parecidos com a voz humana mesmo, né? Porque ela foi com esse objetivo aí, né? Alguns instrumentos, especialmente o instrumento de sopro, né? E aí nós temos as notas musicais, as notas musicais, elas são 7, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, só que elas são repetidas de forma contínua, do grave para agudo ou vice-versa, né? Então ela é sempre repetida. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, 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 dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, tanto na forma ascendente como na forma descendente, subindo do grave para o agudo, médio, agudo, como na forma descendente, voltando, né? E aí, por exemplo, tem uma representação dessas notas aí de forma ascendente, como se fosse uma escadazinha, né? Representando o som, solfejando aqui, para você seria mais ou menos assim: ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E vai surgindo. Dó, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Já cheguei numa altura aqui que já não cabe mais a nossa voz humana, na voz masculina, né? Já entrei na voz feminina aqui, né? Aí as notas, aí já cada um tem seu limite, né? A minha voz dá para ir mais um pouquinho, mas eu tenho um limite aqui. Do mesmo jeito, aí vai, por exemplo, Yandra, se ela fosse dar continuidade às notas musicais aqui, ia surgir mais notas ainda, porque a voz dela já seria para ser soprano, né? Contralto, né? A voz feminina. O tenor tem seu limite aqui, né? Mezzo-soprano é masculina, né? Isso. Não, meio soprano é feminino. Sempre soprano é feminino. Né? É Então, meio soprano, meio soprano. um homem que canta uma tonalidade mais aguda, ele mesmo assim é considerado tenor? Mesmo assim, tem alguns homens que tem umas cordas vocais que chegam os agudos femininos, né? Eu sei. Chega lá, né? Como, por exemplo, Gessé é Já um que sei. tirava. Tem aquele Edson Cordeiro também, É. né? Que tirava super agudos, né? Tem muitos cantores aí que são líricos, né? Ele Cantam tanto alto. alcança a voz aguda quanto o grave também. Alcança, né, o Edson Cordeiro? Exatamente. Entendeu? Aí tem o meio soprano, seria entre o soprano e o contralto, né? Soprano e contralto, né? Que é a voz mais grave da mulher, né? Aí tem um tenor, aí tem um barítono, tem um baixo, né? Que são as vozes masculinas aí. Jota, tem que falar alguma coisa, Jota? Eu só ir para o lado daquela conversa mais marota. O Fabiano, com certeza, deve ter pegado algum cantor aí nessas gravações de estúdio. O cara tem a ideia da música lá em cima, mas não consegue chegar, né, Fabiano? Aí aquela. Aí acaba a questão do produtor aconselhar o cara a baixar a tonalidade. Só que muitos caras não Isso. querem baixar por causa do ego, né? Vem aquela questão do ego, né? Querer cantar mesmo morrendo, né? E aí, Que nem aquele passarinho do pica-pau que assovia, o cara mais alto, aí o passarinho morre, né? aí é justamente a falta da orientação, como você falou, que é parte de você, como produtor, mas falta do conhecimento da própria voz, né? Às vezes a pessoa acha que a voz masculina tem que ter a mesma tessitura, a mesma altura da voz feminina, não é assim. Assim como mulheres que querem cantar também com grave, e nem sempre é o ideal. Quer dizer, cada um. Não faz parte do organismo, né? Do gênero da pessoa, o timbre vocal, né? Muitas vezes não faz parte, né? A não ser que seja uma questão orgânica, como eu tô falando, no organismo. Às vezes tem cara que canta, tem a voz finíssima, né? Tem uns caras que já tem uma voz grave, mulher que tem a voz grave, mas não é uma coisa comum. Isso. Exatamente. Então, assim, é a questão de cada um, né? Existe a técnica também, né? Tem a pessoa que determinada não tirava aquela nota, mas vai estudar, estuda canto, né? E ele começa a adquirir algumas técnicas que antes não tinha. Ele começa a tirar mais agudo, né? Agudo, a mulher consegue tirar um pouquinho mais grave, né? Ela limpa a voz, ele consegue limpar mais a voz. Então, tudo isso aí são fatores aí que levam as notas a chegar ao seu limite, uma pessoa chegar ao limite. O ideal é você cantar num campo confortável, né? Porque isso depois tem as consequências, né? Nas cordas vocais, né? Você tentar cantar, como esse Fabiano contou aí, a questão do orgulho, né?
Aí vai chegar um tempo aí que as cordas vocais aí chegam no limite, né? Aí começa a perder a voz, aí começa a ficar a voz sempre irritada, a garganta irritada, né? E assim vai, ok? Wesley? Bom, clave, o que é e para que serve, né? Então, veja só. A clave, na verdade, é um sinal que dá nome às notas musicais, indicando altura e qualidade, certo? A clave, ela é, como está dizendo aí, né? A clave de sol, falando um pouquinho da clave de sol aí, daqui a pouco a gente chega na clave de sol. A clave, ela que identifica, ela que diz, essa nota é tal, né? Não somos nós porque quer que essa nota seja aquilo ali, né? Eu quero que essa nota seja esse aqui. Mas aí depende da gente. A clave que a clave que vai dizer. Então, por exemplo, a clave de sol, não sei é porque eu não sou o que estou compartilhando, né, Fabiano e Wesley, né? Não tem como a gente ver, não. Então, por exemplo, a clave de sol, vocês estão vendo aí, ela inicia na segunda linha, certo? Tem alguns livros que ele começa, o pontinho, o início dela começa na segunda linha, indicando que a nota leva o nome da clave. Isso quer dizer que o sol seria na segunda linha. Mas vocês vão perceber que o próprio círculozinho do sol, né, quando ele faz isso aqui, essa voltazinha, parece uma nota aí já, tá vendo? Parece uma nota. Antigamente existia uma outra clave só na primeira linha. Ela foi extinta, né? Praticamente ela não existe mais. Então você utiliza mais a clave de sol na segunda linha agora, o jeito que está aí, né? É o padrão. E aí isso quer dizer que a nota que está à frente, que está nesse formato aí, na segunda linha, é o sol. E é a partir do sol que as notas ela vai ser a ponto de referência para as outras notas. Então, a nota que vem depois do sol vai ser o lá, depois do lá vai ser o si, aqui vem antes do sol vai ser o fá, aqui vem antes do fá é o mi, né? Então ela vai servir de referência para sabermos quais são as notas relacionadas à clave de sol, nas suas posições e alturas no pentagrama, certo? Aí nós temos a clave de fá. A clave de fá, nós temos três, né? Vamos destacar pelo menos essa aqui, né? Então nós temos a fá, e sempre na clave de fá tem dois pontinhos. A clave de dó também tem dois pontinhos, certo? Não foi colocado não, foi uma falha minha, viu, gente? Tem dois pontinhos também, que fica na frente dessa volta, na terceira linha, no caso é a terceira linha. A clave de dó tem 4 posições, certo? Mas vamos ver apenas nesses cantos aí. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que na frente dos dois pontinhos aí, os dois pontinhos está destacando essa quarta linha. Quer dizer que a nota que vai estar na quarta linha, ela vai receber o nome Fá, por causa da clave que está dizendo que o nome dela é Fá. Do mesmo jeito a clave de Dó. Imagine dois pontinhos aí na terceira linha, certo? Isso quer dizer que a nota que estiver na terceira linha, ela vai ser batizada pelo nome da clave, ou seja, Dó. Então, Dó vai ser na terceira linha. Tá certo? E para ilustrar isso aí, é mais ou menos assim. Vamos supor que Wesley ele cria um gatozinho, né? Um gatinho lá. E Wesley batizou o gato lá dele lá de lá, Xaninha, né? Aí Xaninha fugiu da casa de Wesley, foi para a casa de Andra. E Andra viu o gatinho lá, cuidou dele. Acho que vou cuidar dele aqui, tá desaparecido. E Andra deu um nome lá para esse gatinho lá, né? Sei lá, deu um nome aí. Gatinho chamado X, né? Chininha. Aí ele fugiu da casa de Andra, foi para a casa de Fabiano. Fabiano pegou o gatinho e deu outro nome. Nós estamos falando de quantos gatos aí, gente? 3 gatos? Não. O mesmo gato, né? Mesmo gato. Nós temos quantos donos aí tiveram esse gato? 3 nomes, porque cada casa, cada localização, ele recebeu um nome. Exatamente. Entendeu? Então, do mesmo jeito, são as claves aí. Né? As claves são os donos e o gato é aquela nota lá, a mesma nota. Ou seja, se eu pegar essa nota Sol, que está na clave de Sol, né? Embaixo aí. Se eu colocar essa mesma nota, nessa mesma posição, na segunda linha, na clave de Fá, ela não vai chamar Sol. Certo? Você vê que é a mesma nota. Mas ela vai receber um outro nome, porque a clave está dizendo que ela não é Fá, não vai ser Sol. Certo? Sol, somente se for na clave de Sol. Ela vai receber o nome de outra nota. Então, que nota seria? Então, você vai pegar nota de referência, que é o Fá, se tivesse na quarta linha, aí você vai descer. Fá, Mi, Ré, Dó, Si.
Então, o nome dessa nota aí, que é Sol, na clave de Sol, vai se chamar Si, na clave de Fá. E o mesmo Sol que está na clave de Sol aí, se a gente colocar na clave de Dó, ela vai receber um outro nome. Então, imagina aquela nota lá, na clave de Dó, na segunda linha. Então, o Dó é na terceira linha. Então, a nota de referência. Então, você desce, agora até chegar na segunda linha. Dó, Si, Lá. Então, o mesmo Sol, que é na clave de Sol, é um Si na clave de Fá, a mesma nota, na mesma posição na clave de Dó, é um Lá. Por que isso acontece? Porque a clave é quem dá o nome, é ela quem diz, é ela quem batiza, ela quem vai dizer, identificar e vai dar nota de referência para as outras, identificando aquela nota lá, recebendo pelo a nome, pelo tipo de clave que ela é, né? Então, por exemplo, aí começa aí. A clave de Sol é típica de instrumentos de extensão média e agudo e é grafada na segunda linha do pentagrama. Isso é importante a gente saber, porque acontece muito de alunos, já peguei aluno assim, sem conhecimento das coisas, e ele pega a partitura lá, não estou tocando essa música, mas não está dando certo, não. Ele toca trompete com a partitura de clave de Fá. Então nunca vai dar certo. Por quê? Porque a clave de Sol ela é indicada para instrumentos de som médios e agudos. Então, quais são os instrumentos de som médios e agudos? Violão, a guitarra, né, o trompete, a flauta, o violino, né? São instrumentos de som médio e agudo, clarineta, né? Ok? Passa aí, Wesley. Aí vem a clave de Fá. Já a clave de Fá é típica para instrumento de extensão de notas mais graves, né? E ela pode ser grafada, por exemplo, na terceira, na quarta linha, foi o que eu falei para vocês. E aqui vamos estar apenas mais utilizadas, que é grafada na quarta linha. No caso aí a nota Fá, certo? Aí a clave de Fá é instrumento mais grave, como o tuba, o contrabaixo, né? Por exemplo, o piano toca com as duas mãos, então a mão direita, o piano é dividido no dó central, a partir daquele dó central é a mão direita, e antes do dó central do piano é a mão esquerda. Então, o músico, o pianista, tem que ler clave de Sol, ao mesmo tempo tem que ler clave de Fá, porque vai tocar com as duas mãos ao mesmo tempo ali. Ok? Já a clave de Dó, ela é grafada na primeira linha, na segunda, terceira e quarta linha do pentagrama, né? Então, a extensão dela é maior do que a clave de Sol e é maior do que a clave de Fá, né? Porque ela toca o instrumentista, existe instrumento para ele, lido para ele, instrumento grave, né? Som grave, como também para agudo, né? Fabiano? Então, Erlon, você disse que essa questão do piano ser clave de Fá e clave de Dó, não é isso? Clave de Fá e clave de Sol. Clave de Fá, é isso mesmo, de Fá e de Sol. O cravo temperado, né? Que, se eu não me engano, o piano veio do cravo temperado, não é isso? Ou é não temperado? Então, é o cravo, né? O cravo, o cravo já é o piano antes, né? É isso que eu estou dizendo, que o piano foi a evolução, né? O cravo Isso. evoluiu e virou piano. A partitura já era clave de Fá e de Sol já também? Aí eu vou pesquisar para você, certo? Vou pesquisar para você. Eu acredito que sim. Porque mesmo sendo uma evolução, né? Um instrumento, vamos lá, a raiz do piano, né? É o primeiro instrumento aí, mas o músico tocava com a clave de Sol, né? Tocava com as duas mãos, né? Agora tem que ver essa questão, Fabiano, eu vou pesquisar para você a partitura de cravo, eu lhe digo, certo? Porque existe essa questão mesmo que você está falando aí, a questão da evolução da partitura e na época como se tocava, né? Como era tocado essas partituras, se realmente já se usava nessa época já. Essa é a minha dúvida, por quê? Porque é muito complicado você memorizar duas claves ao mesmo tempo, né? Ainda mais para você, pianistas que leem à primeira vista tem que ter muita intimidade com a partitura, né? Imagina só se fosse duas claves de Sol para o cravo, por exemplo, uma para a mão direita e uma para a mão esquerda, com a notação mais grave, eu não sei se seria mais interessante do que usar uma de Fá e uma de Sol, entendeu? Então, por exemplo, tem umas partituras, prelúdio em fuga número 1, para cravo, minueto em sol, tem uma partitura de Ariá em variações, de Goldberg, né?
As partituras para cravo é clave de sol e clave de fá. Agora tem que saber se na época, né, hoje, o cravo toca clave de sol e clave de fá. Agora tem que saber na época se tocava isso aí, né? Tá entendendo? Hoje Justamente, essa é a minha dúvida mesmo. Antigamente, né? Porque tudo foi uma evolução, né? isso, exatamente. É. Mas eu posso pesquisar aí na próxima aula eu te falo, tá bom? Pode ser? Pode, tranquilamente. Opa, obrigado. Muito bem, vamos lá para passar. Bom, aí vamos falar um pouquinho sobre duração, né? Vamos falar um pouquinho sobre duração. A duração, gente, na verdade, eu só tá aqui o mouse aqui parou aqui. A duração, além da indicação das alturas, né, das notas, das figuras, também necessitamos indicar também um tempo de emissão de cada nota daquela que vimos aí, né, do dó, do ré. Houve a necessidade também de emitir o tempo dela. Quanto ela vai durar, né? Então, para representar, por exemplo, graficamente a duração dos sons ou das notas na música, foram criadas umas figuras, né? Chamadas figuras de duração ou figuras de ritmo. E ela que vai nos indicar, por exemplo, o tempo que devemos emitir determinado som, né? Geralmente as figuras de duração utilizadas atualmente isso quer dizer que não é obrigado, pode ter outras também, né? São essas aí que nós estamos vendo aí. Nós temos a semibreve, a mínima, a semínima, a cocheia, a semicocheia, a fusa e a semifusa. Existe a breve, existe a máxima, existe a longa, que são figuras antes da semibreve. Isso quer dizer que a duração é muito maior, né? Se a gente for pensar, eu coloquei aí o valor positivo e o valor negativo das figuras e o nome e o tempo dela. Esse tempo é relativo. Esse tempo aí que eu estou falando, que eu estou colocando aí, 4 tempos, semibreve 4 tempos, para figuras, para compassos, com dominador terminado em 4 embaixo. Então, por exemplo, compassos quaternários, 4x4, compasso ternário 3x4, são os compassos simples, né? 2x4, todo o número terminado embaixo. Então, o tempo da duração delas são esses aí, sempre são esses aí, certo? Isso não quer dizer que sempre vai ser 4 tempos, nem sempre vai ser 2 tempos, vai determinar o ritmo e a fórmula que está sendo tocada. Então, nós temos aí o som, né? Tanto o som como a pausa recebem o mesmo nome, a semibreve, a mínima, a semínima. A semibreve, no caso aí, tem uma duração, né? Se for em ver um compasso quaternário de 4 tempos, a mínima 2 tempos, a semínima 1 tempo, a cocheia tem meio tempo, a semicocheia 1/4, a fusa 1/8, a semifusa 1/16 de tempo, certo? 1/16 de tempo. A semibreve, aquelas figuras tem lá, toda figura positiva, todas elas ela vem dividida. Ela tem algumas coisas diferentes da negativa, que é a cabeça, haste e cochete, certo? Cabeça, haste e cochete. Todo valor positivo tem cabeça, haste e cochete. O que é um valor positivo? É todo o som que você puder ouvir. Passarinho cantando, gato miando, o barulho da rede balançando, o vento, o pulso lá do coração, né? O seu pulso, né? Tudo que você puder ouvir, nós dizemos que o que produzir som, que podemos ouvir, são chamados valores positivos. Os valores negativos são as pausas, são são os tempos que você não consegue ouvir, são os tempos calados, né? Por que existem os tempos calados? Existem vários motivos. Então, por exemplo, para respiração, né? Imagina você tocar a música aí, passa 3, 4 minutos sem respirar. Nem consegue, a não ser que seja um instrumento eletrônico, né? Um instrumento que seja um sopro mecânico, no caso o acordeão, né? Que o Fabiano está tocando nesse aí, e não precisa respirar. Enquanto ele tiver força para balançar um braço ali, você vai sair o som, né? E aí é uma necessidade de respiração, uma necessidade de mudança, né? Mudança de som. Então, por exemplo, a gente está fazendo um arranjo para banda de música, né? Então, nós temos aí os trompetes, nós temos os trombones, nós temos as trompas, nós temos o sax alto, nós temos os tenores, né? O contrabaixo, tuba. E aí, imagine todo mundo tocando tudo uma coisa só, né? Do início ao fim.
Uma outra ajuda que nós temos aí no valor negativo, que é as pausas, é você saber dividir. Ó, o trompete vai tocar isso aqui agora. Quando chegar a determinado trecho, eles param e as clarinetes que vão tocar agora. Nesse momento que estão paralelos, estão executando os valores negativos, né? As pausas com mais tempos aí, né? E outros instrumentos vão tocando. Ou em determinado tempo, vamos fazer um contracanto aí, né? Entre outro aí, mas que em determinado momento, um tem que parar, o outro tem que continuar. Aquele que continuou, para, aquele que parou, continua, né? E é o objetivo das aulas negativas sempre esse aí, certo? Para ver essa variação, para a questão da respiração, né? Ok? Vou passar. Pronto. Aí os valores relativos e suas representações das figuras musicais. Então, nós temos aí os nomes, os mesmos nomes, né? Sembreve e tal, até chegando assim fuso. Nós temos uma representação do valor das notas musicais aí. Por exemplo, uma semibreve equivale a duas mínimas, e uma mínima equivale a duas semínimas, no caso aí, duas mínimas vale a quatro semínimas, aí vai dobrando, sempre vai dobrando, certo? Então, 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64, né? Aí esse aí, esse 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64, aí nós temos o valor relativo, né? Que seria justamente, raramente você vai encontrar alguns livros agora, muitos livros estão vindo agora de teoria musical, não está vindo mais em breve 4 tempos, mínimo 2 tempos, não. Está vindo assim agora, né? Em breve 1. Eu aprendi assim, em breve vale 4 tempos, mínimo vale 2 tempos. Um bom tempo fui descobrir para que servem esses números aí, né? Que é a partir desses números aí, que a gente vai identificar os outros compassos, outras formas de compasso, né? Então, por exemplo, um compasso simples, que a gente estuda muito, 4x4, 3x4, 2x4, compasso quaternário, 4x4, né? Aí pode ser um 4x1, 4x2, 4x4, 4x8, 4x16, 4x32, 4x64. Aí o valor, aqueles valorzinhos que a Assembleia vale 4 já muda. Já não vai ter mais aqueles valores lá. Né? Porque o valor relativo das notas mudaram. Entendeu? Porque mudou a fórmula de compasso. Então, o denominador, que seria o número de baixo 4 sobre 4, o de baixo mudou. Vai ser esses agora. Então, 4 por 1. Então, o número de cima, ele indica a quantidade de nota. E o número de baixo indica o valor relativo, ou a qualidade da nota. Isso quer dizer que 4 por 1 significa que são 4 figuras de 1. Quem é 1 aí? Semibreve. Então, são 4 figuras de semibreve. Se é 4, é um compasso quaternário, 4 tempos. Então, tem que ter 4 tempos aí. Só que a semibreve aqui, em vez de valer 4 tempos, cada semibreve dentro do compasso vai valer 1 tempo. E não mais 4 tempos que a gente aprendeu. Entendeu? Só que aí você vai ficar para as aulas futuras, a gente vai ver bastante isso aí, ok? Então, 4 por 1, 4 por 2, tudo são compassos simples. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 4. São os compassos simples. E os mais simples são aqueles que a gente geralmente estudamos, né? Que vem estuda para banda de música, essas bandas de shows, né? Que é os compassos simples, 3 por 4, que é a valsa, 4 por 4, 2 por 4, compasso binário, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso aí, não? Foi bem claro aí? Ok. Wesley? Pronto, aí dá para ver melhor aí a proporção, né, entre as figuras na pauta musical, né, que eu falei para vocês, né, em breve lá, ela subdividida aí, né, em mínimas, e essas mínimas são subdivididas em semínimas, e cocheias, duas cocheias valem uma semínima. Sempre uma coisa interessante, a música é matemática também, né, é praticamente matemática. Então, você pode trabalhar com seus alunos aí, alunos ou que é professor de educação infantil, trabalhar a fração, é ótimo trabalhar música para trabalhar fração, né? Então, por exemplo, você trabalhar sempre metade, fração, divisão, né? Uma sembreve é uma inteira, né? E aí você quebra ela pela metade e fica duas mínimas, né? Fica duas figuras agora, como é que chama? Mínimas, né? Então você pega você pode pegar, trabalhar isso aí, em matemática, eu sempre trabalho música com meus alunos, trabalho matemática, fração com música, né? Isso é uma mão na roda, né? Ajuda muito, eles gostam muito disso aí. Trabalhar o som com eles, isso é muito bom. Então, aí você sempre assegura sempre o dobro, né? Enquanto você vai diminuindo o tempo,
ela vai dobrando, vai reduzindo pela metade, ou você vai voltando da semifusa para semibreve, você vai dobrando o valor dela. Então, por exemplo, o dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4, só para relacionar uma coisa com a outra, para facilitar a leitura. 4, 8, 16 e 64. Para passar, por exemplo. Acho que tem outro exemplo aí. Não, tem esse mesmo, é esse mesmo. Ok? Pulso e compasso, gente. Então, para a gente entender direitinho a questão do pulso e compasso, o pulso nada mais do que aquilo. A pulsação é uma pulsação rítmica, né? O pulso é uma pulsação rítmica, ela está ligada ao andamento da música, né? Elas são nada mais do que batidas, ok? E essas batidas, ela tem um espaço de tempo e elas delimitam pontos de referência sobre os sons que vão ocorrendo, certo? E às vezes o pulso nem sempre ela pode ser claramente perceptível, né? Depende do estilo da música, né? Depende do estilo da música, mas as músicas que nós conhecemos aqui, que é tocada, né? Geralmente a gente escuta muito, ela é muito fácil de entender, ela é muito fácil de compreender ela, né? Porque o pulso, geralmente, ela está sempre no peso, né? No peso da sílaba mais forte, né? Ou da pancada mais forte. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, a música possui um importante elemento que é o pulso ou a pulsação. Uma pulsação regular pode ter acentuações que se repetem de maneira regular. Veja a seguir. Nós temos um exemplo aí. Um compasso binário. Esse é o primeiro compasso binário. Nós chamamos de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1 é a pulsação, certo? É aquela pancada mais forte, né? Se a gente for transformar, por exemplo, transformasse esse pulso aí em palavras da língua portuguesa, seria aquelas com palavras com duas sílabas, né? Café. Ou palavras que, vamos lá, que a sílaba tônica seja a primeira, né? Então, por exemplo, café, mola, né? Café, claro que é a sílaba tônica na segunda, mas toda palavra com duas sílabas, ela pode ser transformada em um pulso. Claro que você vai ter que usar a primeira sílaba com um pulso mais forte, uma sílaba mais forte. Desculpa interromper, Erlon. Então quer dizer que café seria como é contado o compasso no jazz, né? Que o jazz sempre o compasso mais forte é o segundo e o quarto, não é isso? Isso, exatamente, entendeu? Acentos que se repetem a cada 3 pulsos regulares. Então temos aí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então essa pulsação em 3 pulsos pode ser comparada a palavras com 3 sílabas, onde a primeira sílaba é mais forte que a segunda e terceira, certo? Lâmpada, lâmpada, certo? Palavras paroxítonas, né? E a primeira sílaba ela é mais forte e a segunda e a terceira é um pouco mais fraca, né? É só para a gente fazer uma relação uma coisa com a outra aqui, né? Para vocês entenderem. Aí vem aí o quaternário, né? Acentos que se repetem a cada 4 pulsos regulares. Só um momento. Então nós temos aí o quaternário, nas pulsações de 4 em 4, certo? Aí nós temos aí. Só um momentinho, gente. Caixa aqui de catalogando aqui, viu? Só um momentinho, viu? Ok. Aí nós temos aí o compasso quaternário, certo? O compasso quaternário, onde nós temos aí nas pulsações 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí você pode pegar palavras que tenham 4 sílabas, né? 4 sílabas aí. Ou palavras, ou você pode falar 2 palavras aí. Guardanapo, né?
O importante é que tenha 4 sílabas aí. Só para fazer uma relação uma coisa com a outra aí, para entender a pulsação. A pulsação, geralmente, é aquela pancada mais forte, é aquela que a gente sente, né? Aquela que a gente sente. E aí é onde começa a surgir esse elemento importante para o ritmo, né? Pode passar, Wesley, por favor. Pronto, aí nós temos aí, ó, compasso, o que é? Então, o compasso é uma fórmula expressa em fração que determina a regularidade do pulso. E existem várias fórmulas de compasso, como as que seguem, né? Então, nós temos aí, usamos aqui, são os compassos 2x4, 3x4 ou 4x4, né? Compasso binário, ternário e quaternário. O binário, que a gente viu aí, só tem 2 pulsos, né? 1, 2, 1, 2. Exemplo de 2 semínimas. Uma semínima, vamos pensar em uma semínima como... Nós temos o denominador 4, a semínima vale 1 tempo. Então, nós temos 1, 2, 1, 2, 1, 2. Compasso ternário, 3x4, 3 tempos. 1, 2, 3. Lembrando que sempre a primeira pancada é o pulso, certo? É aquela pancada mais forte, é aquela que a gente sente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E o quaternário tem 4 pulsos, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? O tempo da música, gente, ele sempre é regido pelo pulso, né? As batidas da pulsação também são chamadas de tempos, como eu falei para vocês. E durante a execução musical, quando uma nota ela incorre sobre o pulso ali, ela ganha naturalmente mais peso, já que o pulso é um movimento fixo, marcado descendentemente, certo? E é justamente pelo meio do apoio, né, com a audição, que identificamos ali os pulsos de uma canção, né? É aquela pancada no baixo que chega, né, forte, né? O pedal da bateria, né? Quando chega naquela parte mais forte. E essa forma desse tipo de composição aí, geralmente, dentro de um compasso, ele geralmente apresenta aí como os primeiros tempos de cada agrupamento, certo? E dentro de um domínio rítmico, existe uma forte hierarquia de sons, né? E alguns precisam destacar para que haja uma organização rítmica da música, para que a música transpareça. É justamente isso aí, certo? É aquela pancada mais forte que ela se destaca, né? Aí quando ele se destaca, aí nós chamamos aí de pulso, né? Ou pulsação, ok? Pode passar, Wesley, por favor. Vamos praticar agora? Bom, numa leitura de partitura, a pancada, realmente marcando, fazemos uma marcação. Fazendo sempre uma marcação, né? Então, se o compasso é quaternário, né? Nós temos, eu botei algumas partituras aí, um compasso quaternário, compasso ternário, compasso binário. Essa marcação ela começa sempre no pulso. Vai ter que perceber o pulso dela. Se numa partitura não existe nenhum valor negativo que vem antes da figura positiva, isso quer dizer que aquela primeira pancada ela deve ser cantada, certo? Então, por exemplo, nós temos aí uma clave de sol, um compasso quaternário, e nós temos uma nota dó, porque a clave de sol diz que ela nota é dó, porque está na clave de sol, certo? Você vê que o dó não tem nenhuma figura, valor negativo antes. Então, isso quer dizer que assim que eu cantar a nota dó, eu tenho que cantar no pulso forte, certo? Naquela pancada forte. Então, se eu cantar aqui... Onde é que a pancada forte no compasso quaternário? É no primeiro tempo. Então, eu não posso cantar o dó nem depois da pancada, dó, e nem posso cantar o dó antes da pancada, dó, certo? Tem que ser justo, dó. Pronto. Numa leitura de partitura, eu tenho que observar algumas coisas. Eu tenho que observar aqui, por exemplo, eu tenho que observar se a clave, isso tirando se for do instrumento, tocar no instrumento, né? Para tocar no instrumento. Eu tenho que olhar essa clave. A clave é para o meu instrumento? É. Eu toco trompete, então clave de sol.
Eu toco trombone, não é minha clave. Ok? Pronto, já observei que a clave lá para o meu instrumento. Aí eu vou observar aqui, qual o compasso? É um compasso quaternário, ternário ou binário? É um compasso quaternário. Por que um quaternário? Porque tem um 4 ali. Se o número de cima tiver um 4, eu já sei que é um quaternário. Certo? Aí eu vou olhar o número de baixo. É um 4. Isso quer dizer que para cada tempo, para cada pancada, eu vou ter uma semínima. Porque o 4 significa semínima. Lembra lá do valor da nota relativa? A semibreve é 1, a mínima é 2, a semínima é 4, que é o dobro. Então, se são 4 figuras de semibreve e o quaternário são 4 pancadas, porque é uma mais forte, as 3, né? 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer que para cada pancada, se as figuras fossem semínima, para cada pancada seria uma nota. Pá, 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 pá. Mas não é uma semínima, é semibreve. Isso quer dizer que a semibreve é uma figura que tem 4 tempos. Se tem 4 tempos, eu tenho que cantar, eu tenho que emitir o som na minha voz que dure 4 tempos. Ela tem que prolongar os 4 tempos. Eu tenho que percorrer esse caminho aqui. 1, 2, 3, 4. Cantando a nota Dó. Então eu tenho que observar. Ó. Eu tenho que observar o tempo, certo? O compasso. Na hora que estiver marcando o compasso aqui, é o quaternário. E ao mesmo tempo, observar que nota é. Então, não adianta eu aprender a ler partitura, não adianta eu estudar música, tentar ler partitura, se eu não conhecer as notas musicais primeiro. Eu tenho que conhecer as notas musicais primeiro, certo? Então, para isso, existem alguns exercícios que a gente faz em casa, ou pega um folhinho, um pentagramazinho ali, um cadernozinho, você pode fazer o pentagrama. E aí, vamos voltar para a aula tradicional. Nós temos aqui, podemos voltar a fazer tipo tradicionalmente, ou você pode fazer tipo uma brincadeira, certo? Então, como é tradicionalmente? Tradicionalmente é você decorar mesmo, você tem que aprender. Então, a primeira coisa que você aprende é o nome da nota. Não adianta você tentar ler partitura, você não conhece nem o nome das notas. Vamos lá, quais são o nome das notas musicais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Pronto. Eu tenho que aprender essa sequência. Depois que eu aprender a sequência, eu tenho que aprender a sequência voltando, descendente. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Mas por que eu tenho que aprender na forma ascendente, descendente? Porque se for cantar uma música, vocês estão observando aí, ó, as notas não estão todas ascendentes e as notas não estão todas descendentes. Elas estão ascendentes e descendentes. Elas misturam. E aí, se a gente for falar a questão de intervalo, outra coisa que a gente vai ficar nas próximas aulas aí o bicho pega, porque eu tenho que observar as notas, eu tenho que conhecer elas no seu lugar devido, na sua linha. Que nota é aquela que está naquela linha? Que nota é aquela que está no seu espaço? Eu tenho que conhecer bem as notas. Depois que eu conhecer bem as notas, que eu decorei, memorizei, não é decorar não, música, notas não se decora, memoriza. Depois que eu memorizar e que eu souber o nome das notas, aí eu vou partir para a partitura, começar a ler. Aí existem várias técnicas que você pode utilizar aí para aprender o nome das notas. Por exemplo, você pode aprender o nome das notas, todas elas que estão nas linhas. Então, quais são as cortadas pelas linhas? Acho que não tem como mostrar aí, não. Mas a primeira linha é Mi, a segunda linha é Sol, a terceira linha é Si, a quarta linha é Ré, a quinta linha é Fá. Aí vamos para a linha suplementar. O Lá, cortado pela linha, e o Dó, com 2 linhas. Aí depois que eu aprender, peguei um caderninho, escrevi todinho, fiz exercício sozinho, vou tentar fazer, vou colocar o nome dela olhando. Depois tenta fazer sem olhar. Aí agora eu vou aprender as notas que ficam no espaço. Quais são as notas que ficam no espaço? O Ré, o Fá, o Lá, o Dó, o Mi, no quarto espaço, o Sol no espaço suplementar e o Si, que fica sobre a linha, não cortado pela linha, sobre a linha. Aprendi o nome das notas, tudinho, indo e voltando. Ponto para ler partitura. Aí você tem que agora colocar o ritmo. Você tem que fazer uma marcação, fazer uma pulsação, certo? Aí quando você começa a fazer a pulsação e nessa pulsação você jogar a nota para lá, jogar a nota em cima da pulsação do ritmo, aí sim você já está começando a ler partitura. Mas, a princípio, é fundamental você conhecer os nomes das notas. É fundamental. Porque se você não conhecer o nome das notas, não vai adiantar nada.
Eu tinha uma aluna que ela escrevia a pesca, né? Fazia uma pesca na mão. Ela colocava os nomes das notas na mão. Ela botou a nota na sequência. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Depois botou voltando, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Só que a lição dela não era indo e voltando. Entendeu? Era uma lição de intervalo, se não me engano, era uma lição de semino. Era mais ou menos assim, ó. Dó, de arpejos, né? A semina de solfejo. Dó, mi, sol, dó, ré, fá, lá, ré, mi, sol, si, mi. As notas vão pulando a outra. Aí ela olhava a nota e olhava para a mão, olhava a nota para a mão. Não conseguiu dar a lição. Por quê? Porque ela não aprendeu o nome das notas, apenas decorou. E é mais com a pesca na mão, né? Com o nome das notas com a pesca. Então ela não ia conseguir nunca ler aquela partitura, nunca. Daquela forma, não. Então ela teve que aprender. Ela aprendeu as notas musicais. Aí quando ela chegou, começou, ela deslanchou ali, meu amigo, que quase não para. Wesley? Pode ficar à vontade, Wesley. Nessa questão dessa colinha aí, né, que você falou, na banda de música, os alunos novatos, eles pegavam a partitura e saía colocando o nome das notas. Toda a partitura. Aí eles ficavam presos nisso, né? Não saía disso. Pegava a partitura, arranjo novo, aí ia lá e tinha que colocar o nome da nota, porque não sabia. Não aprendia. Isso daí é um vício, né? É como aquele pessoal que coloca as notas no teclado para aprender a tocar, né? Isso, Aí quando exato. pega um teclado sem aquelas notas ali, se perde todinho. Você emprestar o teclado, pegar um emprestado teclado de outra pessoa que não tem, já era, né? Só sabe tocar com dele. Não é errado, certo? A princípio não é errado, ajuda. Mas é um vício que atrapalha, né? Você tem que cortar, né? Vai chegar um tempo aí que você tem que cortar aquilo ali. O ideal é você aprender sem isso, mas se a pessoa tem dificuldade, está com dificuldade, é uma forma... Por exemplo, tem muitas partituras, notas musicais, em forma de desenho animado. Para criança, para trabalhar com criança, é muito bom. Então, quando ela vê aquele desenho lá, aí chega um tempo que você vai começando a mudar, vai tirando. Certo? Vai tirando. E aí você tem que tentar fazer ela relacionar aquela figurinha ali, bonitinha, com a figura. E, André? Ok, André. Ok, viu? Obrigado pela presença, viu? Okay, vai ter outra boa assim. noite, tá? Boa noite, André. Até mais. Obrigado pela presença. Certo? E aí você vai ter que fazer uma forma ali pedagógica, né? De aprender a fazer, tentar aprender as notas musicais. Né? Aí eu deixei essas partituras aí para a gente tentar estudar ela. Né? Nós temos um primeiro compasso. Nós temos aí, na primeira, uma músicazinha, um trechozinho da música lá, né? A segunda também um trechozinho. A de baixo também. Certo? E aí, se vocês quiserem ficar à vontade aí, no caso ficou só Gleidson e Fabiano, né? A gente vai colocar algumas partituras para vocês, né, Jota? Com exercícios, né? Isso, a gente vai colocar e depois eu vou lá na... Pronto, por causa do horário aqui também, né? Avançado já. A gente deixa disponível lá na plataforma para ser feito do exercício, né? Isso. Todas as leis são trechos de algumas músicas. Eu não coloquei o nome justamente para tentar vocês tentar descobrir. Primeiro cantando sem solfejar, tentar descobrir, né? Aí pode solfejar, pode usar o instrumento depois aí. Vocês descobrir qual é. Pode passar a próxima aí, acho que é a última, né? Tem essa aí, certo? Um compasso binário. A gente começa com 2 cocheias, né? A maior parte é cocheias e seminas mesmo. Também uma música também. Nota e por último, já souber qual é a música. Não vale as pessoas. E aí é um compasso ternário, né? Também um compasso ternário aí, sem nome, para vocês descobrirem que música é. Então já é para trazer elas como exercício, então, né? Isso. Tá, okay. E aí ganha um 10 quem descobrir essa frase aí. Volta. Dê uma pausa e vá lá fora ver o sol se pôr. Muito bem, já sabia, né? Não, estou olhando aqui agora. Muito bem. 10 para você aí. Ó. Valeu. Uma pergunta, Erlon, e até serve para o debate final, na questão do paradigma em relação a aprender as 2 claves, né? Porque há quem é necessário aprender apenas a clave do seu instrumento, mas na formação musical é importante que você, no mínimo, tenha noção da outra clave. Se você estuda a clave do sol, você tem pelo menos noção de uma clave de Fá, caso seja necessário, até pelo seu instrumento, né? Exatamente. Eu já localizo as notas na clave de sol já, né? Graças a Deus.
Eu vou começar a localizá-las na clave de Fá também, porque como eu sou produtor musical, vai que às vezes eu preciso escrever um arranjo para um baixo, né? Aí tem que já ter essa noção também, né? Isso. Exatamente. Pronto. Exatamente. É interessante, né? Você saber isso aí. Muito bem. Ok, né? Chegamos ao fim do nosso resumão que nós fizemos aí. Pronto. É. E a A partir JP. né, Elon, a tendência é que a gente evolua. Essa aula vai ficar como base para os alunos que estão com alguma dificuldade ainda em relação à identificação, à questão dos símbolos, dos valores, né, de positivos e negativos. Essa aula vai ficar como parâmetro justamente para essa junção. E a partir de agora a gente vai evoluir no caminho realmente da leitura, da prática, e é importante que os colegas possam assistir, né, repetir, se for o caso, para terem essa noção para a continuidade do nosso curso, tá certo? A partir de Ok. E agora, esse material também vai ser colocado também lá exatamente. no Google, viu? Ok? Muito bem. Então, obrigado aí pela presença aí, viu, Fabiano? E o pessoal que já saiu também, os colegas aí também. Não, tá ok. Estamos aqui para aprender, para estudar mesmo, viu? Pena que não deu para escutar a Fabiano tocar o acordeão, né? Joga aí um Pois som. é, ele botou